Opa, tudo bem com você? Hoje eu vou trazer um vídeo diferente, que é o que? 20 coisas que você não conhecia no Minecraft. Esse é de longe o vídeo que mais demorou pra me fazer nesse canal inteiro, eu já tô há quase um mês nele. Então eu só gostaria de pedir pra que você tente assistir até o final, porque eu vou te garantir, vale a pena, né? Então, bom, dito isso, bora começar! Você já pensou em uma seed com minas infinitas? Com uma ravina que vai de uma ponta a outra do mundo, literalmente? Cavernas infinitas? Bem, essas seeds existem e são chamadas de Broken Seeds, ou seeds quebradas, né, em português. Essas são seeds onde acontece um bug que eu não vou explicar aqui porque eu não sou o Albert Einstein, mas na descrição tem um vídeo em inglês que explica. Se você não sabe inglês, bem, eu vou tentar explicar aqui. É basicamente um erro de cálculo que o jogo faz, dependendo da seed, onde cada chunk do seu mundo vai se repetir infinitamente, gerando então, por exemplo, corredores infinitos cheios de minério. Eles vão ser sempre iguais. A única coisa que vai mudar são os blocos, mas a posição deles vai ser a mesma. E até mesmo cavernas sem fim, né? E isso ocorre na Bedrock Edition e na Java Edition também. Essa repetição de terreno pode acontecer no Nether e no The End. Só que isso vai depender da sua seed, né? Tem seed que não e tem seed que sim. E uma característica dessas seeds quebradas é que a superfície é 100% normal. Mas em seeds mais louconas, até as coisas da superfície vai se repetir. Como por exemplo, árvores e lagos. Essa aqui é uma delas, onde a superfície e as cavernas vão se repetir infinitamente, só que na diagonal. Ou essa da Bedrock, onde temos uma ravina gigante que vai de uma ponta a outra do mundo, literalmente. Pode testar aí se quiser. Você muito provavelmente já sabe que o Minecraft tem muitas músicas, né? A maioria delas calminha, aquelas músicas pra você botar num canal de comentário que, ó, muito boas. Mas e se eu te falasse pra você que tem uma música totalmente diferente do resto que foi removida? Bom, vamos lá então, né? Essa música chegou bem lá atrás, na versão alpha ainda, na versão alpha 1.1.1. E na 1.1.2 eles já removeram a música. O nome dela era calm4.ogg. Se você quiser ouvir ela hoje no Minecraft, você não vai conseguir, porque a Alpha 1.1.1 não tem no Launcher mais, eles tiraram, infelizmente. E diferente da maioria das músicas do jogo, que foram feitas pelo C418, essa não, essa foi feita pelo Notch, sim, o criador do jogo. Vamos ouvir um pequeno trechinho dela aqui. E você percebe que ela é bem diferente das músicas do C418, né? E no dia 1 de fevereiro de 2020, o Notch enviou a Calm 4 na página dele do SoundCloud, que é um site de música. Mas agora o nome dela é Magnetic Circuit. Todos os jogos passam por mudanças, e o Minecraft também. Quando o Notch adicionou os biomas, que foi na Alpha 1.2.0, eles eram muito diferentes do que são hoje. Como por exemplo isso aqui. Isso aqui é a taiga, aquele bioma dos pinheiros, né? Essa aqui é a savana. Esse aqui é o pântano. O Shrek tá um pouco triste agora. E esse aqui é o deserto. Antigamente, os mundos do Minecraft geravam de forma diferente. Eles eram bem mais montanhosos em todos os biomas, fazendo com que nem as planícies fossem planas. Além, é claro, que os biomas não estavam lá de forma permanente, eles estavam só para segurar o lugar, né? Ia mudar no futuro. Porque, pelo amor, olha esse pântano! Já que hoje sabemos que os desertos são mais desérticos e que as montanhas são mais montanhas. Mas antes isso não acontecia. As coisas mudaram quando a equipe do Minecraft trocou o gerador de terreno que eles usavam, né? Isso já aconteceu algumas vezes já.
Você já ouviu falar da versão perdida do Minecraft? Sim, essa é a Java Edition Alpha 1.2.0 Preview. Esse nome é um pouco grande. Essa versão foi basicamente o que hoje a gente conhece como pré-release ou pré-lançamento. A diferença é que essa versão não tem em nenhum dos launchers do Minecraft. E talvez ninguém no mundo tenha ela mais. Foi nessa versão que apareceu pela primeira vez o Nether. Que não era Nether ainda, era The Sleep. O Nether, ou melhor, Sleep, era muito mais escuro e fechado. Lá já tinha Ghast e já tinha Zombie Pigman. Mas os Ghast não fazia barulho. E nos Zombie Pigments, vocês sabem que eles são cheios de musgo, né? Essa coisa verde aqui. Mas nessa versão não era musgo, e sim sangue. Sangue mesmo. Além disso, eles não seguravam espadas e faziam barulho de porco. Essa aqui é uma curiosidade que algumas pessoas já sabem, mas eu acho que vale a pena comentar porque ficou muito interessante. Você sabia que o Notch queria ter adicionado uma dimensão que seria o oposto do Nether no Minecraft? Sim, a dimensão do céu, também pode ser dos sonhos. E se eu te falasse que talvez você já tenha entrado nela, você acreditaria? Bem, vamos lá. Toda vez que o jogador fosse dormir em uma cama, ele teria uma pequena chance de acordar nessa dimensão. Então ela seria um sonho. E existiria uma forma de entrar nela de propósito depois, né? Essa dimensão seria que nem o mundo normal, mas seria feita de ilhas flutuantes. Porém, tava tendo muito problema para fazer a iluminação, né, desse lugar. Porque tinha ficado muito pesado, muitos bugs e muito lag também. Então, o que os desenvolvedores fizeram? A pergunta que vale R$1 milhão. Se você respondeu, removeram o sol, então você é bem estranho. Mas você acertou? Sim, eles removeram o sol. Ela tinha ficado escura. Então, na beta 1.9 pré-release 4, outra versão perdida, depois de um tempo sendo modificada, ela chegou no jogo, com o jogador podendo entrar nela, com uma nova cara e um novo nome. O The End. Sim, o The End que temos hoje em dia, Terra do Ender Dragon, era a antiga dimensão dos sonhos. Agora com uma nova geração de terreno, um novo tipo de bloco e o chefão final do Minecraft. Quando falamos de bioma raro no Minecraft, a primeira coisa que vai vir na nossa cabeça é a Ilha Cogumelo, né? Aquele bioma bem calmo da grama cinza onde nascem as famosas coguvacas ou vacas cogumelo. Mas o bioma que eu vou mostrar aqui faz a Ilha Cogumelo parecer comum. O nome dele é Modified Jungle Edge. Olhando para esse bioma, você não vê nada demais, né? Pois fique sabendo que esse é o bioma mais raro do Minecraft. Um lugar com a grama bem verde, vários morros, melancias e poucas árvores. Sua chance de aparecer? Nem existe uma estimativa. Por que ele é tão raro? Bem, para começar que ele só aparece quando um bioma raro de selva modificada que tem de 1 em 2.500 de chance de gerar. Já é mais raro que ele cogumelo. Faz divisa com o bioma de colinas do pântano que tem de 1 em 625 de chance de gerar. Entenda que são dois biomas super raros. Se já é difícil para você encontrar apenas um deles, agora imagina você encontrar os dois. Agora imagina você encontrar os dois fazendo divisa. É ali que o Modified Jungle Edge, borda da selva modificada em português, aparece. Ele só existe para fazer uma transição suave entre esses dois biomas, senão ia ficar tipo isso, bem estranho, né? Para você ter uma noção da raridade dos biomas que eu falei lá atrás, que é a selva modificada e a colina do pântano, lembra que eu falei que a chance dele é de 1 em 2.500 de chance de gerar, no caso da selva modificada? Então, resumindo, de 2.500 biomas diferentes que podem aparecer para você, um vai ser a selva modificada. E o bioma é bem grande, então muito provavelmente você nunca vai achar essa selva
modificada borda aqui, né? Mas não custa tentar, não é mesmo? Bom, aproveitando o tema de coisas raras no Minecraft, essa aqui é nada mais nada menos que a coisa mais rara do Minecraft. Isso faz o Modified Jungle Edge da curiosidade anterior parecer comum. É literalmente mais fácil você ser atingido por um raio 8 vezes do que achar isso, que recebeu o nome de OP Zombie Villager Jockey. Ele é um Zombie Villager bebê montado em uma galinha com uma armadura completa e encantada de diamante, além de uma espada de ferro também encantada, e pode ter mais de encantamento os itens, e é aleatório. E sua chance de gerar é de 1 em esse número aí, que resumidamente eu acho que seria 1 em 1 septilhão. Pelo menos é o que parece. 1 septilhão é maior que a quantidade de estrelas na nossa galáxia. Pra você ter uma noção, ele aparece no modo normal ou em lugares baixos. Se um dia você achar um, guarde com sua vida. Você estará presente da coisa mais rara do Minecraft. Apesar de que eu duvido que você vá achar um, infelizmente. No Minecraft Bedrock Edition, que é o Minecraft dos celulares, videogames e tudo mais, desde a versão 0.9.0, que é no caso dos celulares, até hoje, na 1.16, se você andar cerca de 8 milhões de blocos, você vai simplesmente cair no limbo, porque quanto mais blocos você anda, mais chance você vai ter de atravessar eles e cair do mundo. Mas se você andar 12.550.781 blocos, você vai ver algo bem diferente. Isso são chamadas Farlands, ou terras distantes. Basicamente, você andou tanto que o mundo bugou na geração do terreno, fazendo aparecer essas pedras gigantescas. Não bastasse isso, se você adentrar no meio dessas pedras e continuar indo para frente, essas pedras vão começar a se deteriorar e desaparecer, formando só um oceano infinito com bedrock no chão. Às vezes, estruturas podem aparecer bem no meio do oceano, como essa mansão aqui. E não bastasse isso, se você andar muito nesse oceano, ele também vai começar a deteriorar e vai ficar assim. Parece uma zebra. E não bastasse isso, se você andar mais ainda, cerca de 30 milhões de blocos, o que antes era assim, vai ficar assim. Olha a vila como fica. E não basta... Tá bom, vou parar com isso. Mas se você andar mais, ele vai ficar assim. Usando um programa chamado Pocket LNV Editor, eu consegui teleportar para 1 bilhão de blocos de distância, que não dá pra você chegar no jogo normal. E o que eu vi? Foi isso. A princípio, não parece nada. Mas quando você abaixa... BOOM! Deixa eu só contextualizar vocês. Essa aqui é a taiga, o lugar onde temos árvores de abeto e pode ser com ou sem neve. Até a versão beta 1.8 do Minecraft só tinha a taiga com neve, mas a partir dessa versão, devido a um erro que deu no novo gerador de terreno que eles estavam usando, todas as taigas estavam aparecendo sem neve. Sim, isso não foi de propósito, foi um bug. Depois disso, o Notch realmente gostou da versão sem neve das taigas e acabou implementando elas no jogo de maneira certa dessa vez. E ele deixou a taiga com neve muito mais rara do que era, e a sem neve acabou se tornando a mais comum, né? E a principal também. Ao fazer um item para o Minecraft, ele passa por uma série de testes antes de entrar para o jogo. Às vezes esses itens mal saem do papel, mas também às vezes eles são adicionados, só que secretamente, ou removidos antes mesmo de lançar. Aqui, nesta curiosidade, vamos falar sobre alguns itens removidos e outros que nunca nem sequer entraram no jogo, mas estiveram nos arquivos dele. Então, bora começar!
Snapshot 19W34A. Essa foi uma snapshot do polêmico update das abelhas e do mel, que foi na 1.15. Nela, foram adicionadas duas texturas envolvendo o mel. Uma sendo esse, que é o bloco de cera de abelhas, e a outra sendo esse aqui, que é o mel cristalizado. Ninguém sabe qual seria a função desses itens se eles fossem adicionados. Obviamente o mel cristalizado serviria para fazer o bloco. Mas agora se esse bloco teria alguma função ou não, ninguém sabe. E como conseguir um mel cristalizado também ninguém sabe. Apenas chegaram as texturas, que estavam escondidas nos arquivos do jogo. Mas os itens não. Ah, e essas texturas foram removidas na Snapshot 19W42A. Quando os villagers foram adicionados, outro tipo deles também foi. É basicamente um Steve e um aldeão que tiveram um caso de amor. Conheçam o híbrido de aldeão com Steve. Contemplem esta maravilha. Agora! Ao que tudo indica, esses eram para ser os villagers do jogo. Um tipo de aparência antiga deles, que talvez tenha vindo antes mesmo dos villagers que conhecemos. E essa textura foi removida na Snapshot 13W24A, quando eles estavam mudando as texturas do Minecraft. Nessa versão do Minecraft in Dev 20.100.216, para ficar mais fácil de ler, né? Que veio antes do Minecraft Alpha e Beta, ou seja, é muito velho. Foram adicionadas texturas de mesa e cadeira no jogo, mas por algum motivo esses itens nunca foram implementados. Só as texturas, e elas foram removidas pouco tempo depois. No Minecraft 1.4.6, perto do Natal, foi adicionada uma textura de esqui no Minecraft. Sim, e ela foi removida na versão 1.6.1. Imagina que legal seria esquiar no Minecraft, né? Mas como eles iam fazer isso em um jogo quadrado? É a questão. Mas mesmo assim, ô Mojang! Pensa nesse assunto, hein? No Minecraft in Dev também, aquela versão bem antiga que veio antes da Alpha, foi adicionada uma textura de aljava, que é uma bolsa de flechas. E essa textura foi reutilizada de um antigo jogo cancelado do Notch. Na versão 1.9, que foi a update de combate, um desenvolvedor tentou implementar a aljava no jogo, deu uma segunda chance, mas ele achou que segurar as flechas na mão era mais natural. Então essa textura foi removida. Não entendi a lógica dele, mas fazer o que, né? Opa, tô passando aqui no meio do vídeo só pra lembrar vocês de compartilhar e deixar o like. Fui! No Minecraft InfDev 20.100.277, que veio depois do InDev e antes do Alpha, tem uma pequena tabelinha na tela para vocês entenderem melhor, né? Foi adicionada uma pirâmide gigante feita de tijolo. Sim, ela era maciça, ou seja, se você cavasse dentro dela, não ia ter nada, só tijolo mesmo. E ela aparecia geralmente dentro da água, e era muito rara de aparecer. E elas foram removidas do jogo na versão InfDev 20.100.327. Seria ela uma espécie de avô do Templo dos Oceanos? Um mistério. Monolitos era um bug de geração de terreno, onde simplesmente uma parte do mapa gerava muito mais alto que as outras. Ela começava da bedrock e chegava até o limite de altura do Minecraft, que na época era 128 blocos. Se não existisse esse limite, ele cresceria infinitamente. Caso você cavasse no meio deles, você iria perceber que eles são totalmente ocos por dentro, tendo só água e bedrock lá embaixo. E tinha alguns furos no meio, você podia cair no limbo. Eram bem raros de acontecer e podia aparecer em qualquer lugar do mapa. Eles surgiram nas últimas versões do Minecraft InfDev e foram corrigidos só no Alpha 1.2.0. Mas era bem raro, então dificilmente ia atrapalhar sua gameplay, né? No Minecraft Beta 1.9 Pré-Release, que é a versão perdida, uma das, né? Foram adicionadas muitas poções. No entanto, algumas poções diferentes tinham nos arquivos do jogo. Não se sabe a função que teriam, e eu vou falar o nome de cada uma pra vocês em português no Google Tradutor mesmo, bem rapidão.
Poção desinteressante, poção suave, poção debonair, poção elegante, poção extravagante, poção encantadora, poção forte, poção refinada, poção cordial, poção suave, poção limpa, poção láctea, poção difusa, poção artless, poção fina, poção lisa, poção pesada, poção de bang ling, poção espumante, poção potente, poção suja, poção inodora, poção de classificação, poção harsh, poção ácida, poção bruta, poção fedorenta e poção amanteigada. Elas foram adicionadas na Snapshot 15W44B pro Minecraft 1.9 Beta, né? Agora, unindo o útil ao agradável, já vou aproveitar para falar de uma poção secreta do Minecraft, que você não consegue pegar e nem fabricar no Survival, e ela existe hoje no jogo, porém só na versão Java até então. O nome dela é Poção de Sorte. Quando você bebe ela, as chances de você conseguir melhores itens no baú aumenta. E também pode ser colocada nas flechas. E é uma pena que não dá pra fazer no Survival, né? Ia ser bem útil. O Minecraft até hoje tem mobs que não aparecem normalmente no mundo e só são possíveis de gerar com comandos. E aqui agora vou mostrar pra vocês os dois mais interessantes. Temos o zumbi gigante, que só tem no PC e todo mundo conhece, né? Acredito eu. Ele foi adicionado no Minecraft in Dev. E desde então ele ficou lá no jogo, né? Só que não podia aparecer naturalmente. E na versão 1.11, eles removeram a inteligência artificial dos zumbis, vamos dizer assim, gigantes. Ou seja, ele só ia ficar parado se você invocasse ele. Ele nem pegar fogo ele ia mais. No modo fácil, ele tiraria 12 corações de vida do jogador. Ou seja, sem armadura você ia morrer na hora, mesmo no modo fácil. E no modo difícil, ele tiraria 37 corações de vida do player. Ou seja, mesmo com armadura, você morreria na hora. Curiosamente, esse é um fato que nem eu sabia, por incrível que pareça. Na Snapshot 18W50A do Minecraft 1.14, que foi a atualização das vilas, os gigantes foram meio que reformulados e eles passaram a ter comportamento novamente. Queimavam no sol, tiveram a textura levemente alterada, igual a dos zumbis mesmo, corriam atrás dos aldeões e do player, e tinha uma variação bebê também. Seria essa uma esperança dele spawnar no jogo finalmente? Não! Pois na Snapshot 19W03A, da 1.14 ainda, todas as mudanças que eles tinham feito no gigante foram revertidas. Ele voltou a ser um vegetal, a só ficar parado. Pô, Mojang! Se bem que ele era muito apelão, então talvez não tenha sido tão ruim assim, porque olha isso! Temos também o Ilusionista, que é outro mob secreto. Quando ele vê o player, ele vai começar a atirar com um arco e criar ilusões para confundi-lo. Essas ilusões são um pouco bugadas. E ele chegou na versão 1.12 e desde então não teve muitas mudanças relevantes. Os Endermans são bem antigos no Minecraft já. Eles são uma referência ao Slenderman, que estava fazendo muito sucesso na época. E foram adicionadas na Java Edition Beta 1.8 Pre-Release, que infelizmente não existe mais no launcher do Minecraft. Tem várias versões que não tem no launcher, se vocês estão percebendo, né? Quando eles foram adicionados, eles tinham olhos verdes, faziam barulho de zumbi, soltavam fumaça preta, queimavam no sol e podiam carregar literalmente todos os blocos do jogo. Literalmente todos, até a Bedrock. E você podia matar ele com flechadas. Além disso, não dava pra você jogar a pérola do Ender, né? A Ender Pearl. Porque ela só existia nessa versão, né? Não servia nem pra fazer o olho ainda, porque era novidade. Você sabia que a gente tinha um bioma nos arquivos do jogo antes da Beta 1.8 que nunca foi utilizado? Sim, este é o bioma de deserto de gelo.
era areia com neve em cima. Tinha uns gelo também às vezes. Dá pra criar algo parecido usando a opção de bioma único, né? E escolhendo a praia nevada. Por mais que seja um bioma meio... seria muito legal ter ele no jogo hoje. Eles poderiam adicionar uma pirâmide de gelo, talvez? Literalmente a mesma coisa do deserto normal, mas feita de gelo. Tanto faz, né? Além de que ter um bioma a mais nunca é demais. Este é meu lema, que eu acabei de inventar. Você sabia que no Minecraft Java Edition tem como fazer marcações no mapa usando estandarte? Vou mostrar como. Você pega uma estandarte de qualquer cor e coloca onde quiser. Agora pegue o mapa e aperte com o botão direito na estandarte. Pronto! A marcação está no seu mapa. Você pode usar para marcar vilas, sua casa, lugares para explorar e muito mais. Por enquanto, infelizmente, essa função não existe na versão Bedrock. Que mundo é esse tão cruel? Triste. Você sabia que dá pra sobreviver ao Void? Exatamente, isso foi algo que eu descobri sozinho. Se você pegar muita maçã dourada e se jogar no Void e comer ela sem parar, dá pra sobreviver infinitamente, caso você queira. Tudo vai depender da quantidade de maçãs douradas que você tem. Logicamente, quando elas acabarem, o jogador vai morrer. Mas ele consegue sobreviver muito mais tempo do que devia caindo no limbo. No criativo, você pode sobreviver infinitamente mesmo, se você colocar algum tipo de peso de papel no mouse. E na Bedrock não dá pra fazer isso por causa que o Void tem chão. Isso é bem estranho. Eu estou literalmente andando no Void. Alguns momentos depois... 3 dias depois... Uma eternidade depois... No Minecraft, vocês sabem que os aldeões usam uma roupa diferente dependendo do bioma em que sua vila fica, né? Mas você sabia que temos villagers com roupa da selva e do pântano? E o que isso tem de mais? É que não existem vilas na selva e nem no pântano. Esses aldeões podem aparecer no mundo normalmente no Survival, só na Bedrock. Mas só se uma vila invadir um bioma de selva ou um bioma de pântano, que seria uma geração meio bugada. Mas muito raramente isso pode acontecer, inclusive eu já vi algumas vezes. E se isso acontecer na versão Java, as roupas dele não vai mudar. Se uma vila da planície invadir um pântano, por exemplo, os aldeões vão estar com a roupa da planície. Porém, tem uma forma de você conseguir eles na versão Java ainda, né? Que é se o jogador reproduzir os aldeões no bioma que você escolher, né? Seja o pântano ou a selva. Também dá certo. E a outra forma é achar um aldeão zumbi que gerou em um desses biomas e curar eles. Dá pra perceber pela roupa. Há muitos anos atrás, um homem descobriu um jogo chamado Infiniminer, onde você podia caçar por pedras preciosas, minerar e construir usando cubos, tudo em primeira pessoa. Ele viu isso e ficou maravilhado. O mesmo ficou com muita vontade de criar um jogo parecido, mas um pouco diferente, onde os próprios players tinham a liberdade de decidirem seu destino e fazer o que quiserem. Este homem era Marcus Persson, ou, como se chamava no jogo, Notch. Em 2009, ele sozinho, no programa chamado Java, criou um simples jogo, onde o jogador conseguia construir e destruir o que quisesse, com uma quantidade super limitada de blocos. O jogo podia ser jogado de graça nos navegadores. Seu nome? Era Minecraft. Devido à sua mecânica inovadora na época de construção, o jogo rapidamente caiu na boca do povo, fazendo um sucesso enorme. Como o game estava sendo muito jogado, Notch então decidiu chamar amigos para ajudarem na produção e fundou a Mojang, além de deixar o jogo pago em seu site oficial.
Isso rendeu tanto dinheiro, mas tanto dinheiro, que ele pôde largar seu emprego e se dedicar 100% para atualizar e melhorar o jogo. Conforme mais atualizações o jogo ganhava, mais público ele conquistava. Muitos vídeos do game saíram, aumentando mais ainda sua popularidade e se tornando um fenômeno. O jogo continuou evoluindo e crescendo até o dia 15 de setembro de 2014, onde a Mojang foi comprada pela Microsoft, que é a dona do Windows, por 2,5 bilhões de dólares. Assim, Notch saiu da empresa e foi curtir a vida, mas com sua antiga equipe continuou trabalhando lá. A partir daí o jogo se tornou o que é hoje, um dos mais vendidos do mundo, existindo para quase todas as plataformas e com uma fanbase muito grande. Esse foi demorado, hein, pessoal? Mas chegamos lá. Se você viu até aqui, muito obrigado. Por favor, eu imploro, deixe um gostei nesse vídeo. Não custa nada, é bem rapidinho. Deixe um gostei, porque para você continuar me incentivando a trazer mais vídeos desse. E o YouTube recomendar mais também esse vídeo aqui, né? Porque ele vai ver que tem bastante like e vai falar: esse vídeo é bom, vou recomendar. Basicamente isso. E se você gostou bastante, considere se inscrever no canal pra fazer com que eu traga mais vídeos bem trabalhados assim, né? Pra mim ver que vale a pena, né? E também, é claro, compartilhe o vídeo se você puder com seus amigos pra aumentar o alcance dele, né? Então, muito obrigado. Esse foi um vídeo que demorou muito pra fazer. Já tô há mais de um mês nele, né? Mas, tudo bem, né? O importante é que tenha valido a pena. Então, isso foi hoje. Hoje foi isso.